Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo agora eu vou falar sobre superfícies quádricas, tá? Bom, as superfícies quádricas, elas são superfícies cuja equação é uma função polinomial, uma equação, perdão, não necessariamente uma função, uma equação polinomial de grau 2, tá? Então, quando eu pego uma equação que vai ser um polinômio, dado por um polinômio de grau 2, eu vou ter uma superfície quádrica. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui z igual a x2 mais y2. Pronto, essa expressão aqui, ela observe que aconteceu aqui. Isso aqui é uma equação polinomial de grau 2. Eu escrevi de uma forma um pouco diferente, que é essa aqui que vocês estão vendo agora, não é? E, na verdade, é a mesma coisa, tá? Só que o GeoGebra quis colocar o índice 0 para o Z2, mas isso não faz diferença. Vejo aqui o que é importante, né, a gente observar, que é a superfície como que ela é, tá? Eu vou escrever aqui numa forma de texto a equação do jeito que eu coloquei, para a gente poder fazer certas relações que são muito importantes, tá? Foi assim que eu escrevi: z igual a x2 mais y2, tá? Bom, quando eu escondo esse y2, eu tenho a equação de uma parábola. E quando eu escondo o x2, eu também tenho uma equação de parábola. O que significa? Isso significa que algumas seções transversais vão ser parábolas. Na verdade, todas as seções transversais, né? Vamos fazer aqui a interseção de um plano, né, que é a seção transversal que eu estou dizendo, com a superfície. Aí, uma parábola, né? A curva alaranjada que vocês estão vendo é uma parábola. Isso vai acontecer ao longo de toda a superfície, né? Essas superfícies são infinitas, tá, gente? É claro que assim, a gente não tem como fazer uma coisa de infinito a mais infinito, de menos infinito a mais infinito, né? Mas que só para vocês terem uma ideia. Num sentido, parábolas. E no outro, vocês vão ver que também são parábolas. Tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Tá? Bom, aqui todas essas curvas alaranjadas são parábolas, tá? Essas parábolas aqui, elas são produzidas quando eu olho apenas para xz ou quando eu olho apenas para yz, tá? Então, sempre que eu fizer cortes nesse sentido, eu vou produzir parábolas, ok? Portanto, esse nome parábolas, ele acaba interferindo no nome da própria superfície, né? É um paraboloide, isso aqui. É um paraboloide circular. Por quê? Bom, agora eu vou considerar planos horizontais para vocês entenderem o que está acontecendo. Alguns já são suficientes. Vamos ver aqui, ó. Peguei planos horizontais, interseção de cada plano com a superfície vai dar exatamente uma circunferência, né? A gente pode olhar aqui de cima, né? Quando a gente olha a superfície de cima, essas curvas que a gente enxerga são chamadas curvas de nível, ok? É o tipo de curva que todo topógrafo precisa para estudar uma superfície. Então aqui nós vamos observando que se eu girar uma parábola em torno do eixo Z, eu tenho exatamente o paraboloide circular. Ele é circular, então, por causa disso, porque as seções são círculos. Mas se eu trocar essa superfície aqui, acrescentando um número qualquer aqui, e aí essa equação também vai ficar diferente, né? Vamos colocar a equação de acordo com o que eu mudei ali. Pronto. Eu não tenho mais um paraboloide circular, eu tenho um paraboloide elíptico. Porque na medida em que eu coloco um índice junto à variável y, eu deixo de ter circunferência e passo a ter elipse. Os cortes horizontais vão ser elipses, mas os cortes verticais continuam sendo parábolas,
certo? Então eu continuo tendo um paraboloide, como vocês estão observando aqui no desenho, certo? Então eu continuo tendo parábolas nesses cortes, mas elipses nos outros cortes. Tá legal? Então com isso aí nós vamos ter o paraboloide elíptico, tá bom? Bem, nós vamos agora apagar isso tudo aqui, porque eu vou agora mostrar o desenho de um outro paraboloide. Ele vai ter essa equação aqui, eu vou deixar a equação já registrada, é a equação que eu vou colocar aqui, z igual a x2 menos y2. Com esse desenho aqui, é difícil de mensurá-lo, né? Aqui, mas é o paraboloide hiperbólico, tá? Ele está muito grande, eu vou ter que diminuir o tamanho dele aqui. Não funcionou. Vamos ver aqui. Vou tentar fazê-lo de novo, tá? Bom, tá aqui esse tamanho enorme aqui, mas até que agora tá dando para girá-lo, tá? Ele parece a sela do cavalo, ok? Que é uma coisa que eu já falei em sala de aula. Por que paraboloide hiperbólico? Porque ele tem parábolas e hipérboles. Quando eu faço esse corte aqui, olha, vocês estão vendo uma parábola, certo? Aquela curva que é a interseção do plano azul com a superfície vermelha, a curva alaranjada é de uma parábola, ok? Mas quando, bom, todos esses cortes transversais, né, verticais, vão produzir parábolas. Mas quando eu faço cortes em outra direção, eu vou produzir hipérboles, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu apagar esses planos aqui, esse plano aqui, que aí fica só o plano horizontal. A interseção do plano horizontal com a quádrica produz uma hipérbole. Olha os ramos da hipérbole aí. Tá vendo? Os dois ramos da hipérbole. Tá? Então eu tenho aqui um paraboloide hiperbólico. Ok? É interessante que para diferentes alturas eu vou ter, obviamente, hipérboles de diferentes tamanhos, certo? Olha aqui, essa outra aqui, a hipérbole que está mais embaixo, certo? Diversas alturas hipérboles. Mas quando eu chego no plano exatamente z igual a zero, que é o chão, vamos dizer assim, que está aqui embaixo, essa superfície ela tem uma coisa bem curiosa, que a interseção desse plano com a superfície não é uma hipérbole, é sim um par de retas. Olha aqui, essa aqui é uma reta, essa aqui é outra reta, tá? Se vocês desejarem ter uma visualização melhor, eu vou tentar apagar essa aqui de cima. Pronto, essa de baixo dá pra ver, né? Tem uma reta vindo aqui e outra aqui. Impressionante, não é? Então eu tenho um conjunto de hipérboles até o chão. Quando chega no chão é um par de retas. E aí quando eu colocar valor negativo, vamos pegar esse valor aqui. Lá embaixo que está. Não sei se nós vamos ter um ângulo bom para ver o que está acontecendo aí. Eu tenho um par de hipérboles. Vou apagar o plano aqui para termos uma visualização melhor. Aqui nós vamos ter um par
perdão, nós vamos ter hipérboles também, mas num sentido diferente da hipérbole de cima. Não sei se vocês estão tendo uma boa visualização, mas quando eu intercepto no Z positivo, eu tenho hipérboles num sentido. Quando eu intercepto em Z negativo, eu tenho hipérboles em outro sentido. Então é uma superfície extremamente complexa. Eu tenho um par de retas passando ali no Z igual a zero, hipérboles num sentido passando no Z positivo, hipérboles no outro sentido passando em Z negativo, certo? E se eu faço interseção com planos verticais, eu possuo parábolas. Então é uma superfície com toda a sua complexidade, né? O paraboloide hiperbólico. Legal? Bom, nós vamos agora pegar outro tipo de superfícies quádricas que são muito comuns, que são superfícies quádricas desse formato que eu vou colocar aqui, olha. Z2, vamos escrever direitinho aqui, x2 mais y2 menos z2 igual a 1. É essa expressão que eu vou colocar agora para a superfície que vai aparecer aí para vocês. Olha aí. Isso se chama hiperboloide de revolução. Tá? Eu vou mexer uma coisa aqui que vai melhorar um pouco. Não vou mexer não, posso perder muito tempo. É que o GeoGebra desenhou o eixo Z indo mais para cima do que para baixo, né? Ele está indo até o 5 aqui, lá embaixo está indo pouco, por isso que as superfícies estão ficando muito grandes para cima e muito pequenas para baixo. Tá legal? É por esse motivo aí, mas tudo bem. Então, se eu colocar aqui planos horizontais, nós vamos ver circunferências, porque isso aqui é uma superfície de revolução. Tá legal? Então nós temos aqui uma superfície de revolução. Então nós temos aqui circunferências. Naturalmente, se eu mexer nos coeficientes de x e y aqui, essa curva alaranjada deixa de ser circunferência e passa a ser elipse. Tá? Se eu coloco números diferentes aqui. Então o que acontece com essa superfície, se você enxergar o que acontece horizontalmente, circunferências. E verticalmente nós vamos ter hipérboles. Quando eu falo verticalmente, é no sentido de, vamos colocar aqui um plano vertical. Aqui. Hipérboles. Tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Nós vamos apagar o plano horizontal para termos uma visualização melhor. Eu vou pegar um plano. Esse plano aqui não está dando para visualizar bem. Esse aqui fica melhor, né? Olha aí. Tem um ramo de hipérbole para cima e um ramo de hipérbole para baixo. É isso mesmo? Um plano y igual a 1. Se eu pegar o plano x igual a 1, não, a 2, perdão. Se eu pegar x igual a 2, vou ter a mesma coisa no outro sentido, né? Então eu tenho aqui, de fato, superfícies, nessa superfície aqui, os cortes formando hipérboles, tá? É um hiperboloide. A gente chama de hiperboloide de uma folha, porque é o seguinte, isso aqui é como se eu pegasse um hiperboloide no plano y igual a 0, por exemplo. Tá aqui, certo? Eu pego esse hiperboloide e giro em torno do eixo Z. Quando eu girar esse hiperboloide em torno do eixo Z, a figura que eu vou mostrar, que eu vou produzir é exatamente o hiperboloide, né? Então, fazendo assim, vocês veem que é exatamente de revolução, né? Então ele vai girando e aí é um giro circular, então a hipérbole vai formar esse hiperboloide aqui. Por que de uma folha? Porque se eu pegar essa hipérbole e girar num outro sentido, eu vou ter uma coisa diferente, tá?
Como que eu faço para girar no outro sentido? Vamos primeiro apagar esses planos, para a gente ter uma visualização melhor. Girar no outro sentido é uma coisa que pode ser feita apenas mudando um sinal aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. Mudei o sinal. Aí o que acontece? Vamos mudar aqui também. Em vez da hipérbole girar para um lado, ela gira para o outro. Ok? A hipérbole é a mesma que está aqui, ó, ela aqui. Tá vendo o perfil dela aqui? Ela girou para outro sentido. Então ela produziu uma superfície diferente, que chama-se hiperboloide de duas folhas. Então, se a hipérbole gira para o lado cheio, eu vou ter o hiperboloide de uma folha. Para o lado vazio, hiperboloide de duas folhas. Certo? Bom, o que acontece é que essas superfícies todas, se a gente começar a brincar com sinais, eu vou ter que mexer aqui também, olha só. Se eu começar a brincar com sinais, eu vou ter as mesmas superfícies girando em eixos diferentes. Tem esse monte de brincadeira com sinais, olha só. O hiperboloide de uma folha girando no outro sentido, né? Então é isso que acontece aí quando a gente vai mexendo com esses sinais todos. Legal? Bom, o hiperboloide de duas folhas é a última coisa que a gente viu aqui, né? Agora eu vou pegar aqui, vou construir no texto aqui uma superfície, é a última que nós vamos ver aqui, interessante, que vocês vão conhecer bem. Vamos colocar aqui a equação, ver se é essa mesma. Errei algum sinal. Errei algum sinal. Exatamente não, isso aqui nós já vimos, né? O que eu tô querendo não é isso não. Ah, lembrei. Tem um doisinho aqui também. Pronto, esse aqui. Tá? Essa superfície é exatamente um cone. Poxa, um cone? Por que um cone? Quando eu observo diferentes valores de z, vou ter circunferência de tudo quanto é raio. Para cada altura, uma circunferência de um raio diferente. Né? Só pegar aqui. Vamos pegar a altura igual a 3. Vou ter uma circunferência de raio 9. Perdão, de raio 3 mesmo. Né? Como vocês estão vendo aqui no corte. Ok? Agora, se eu pegar um corte exatamente passando pela origem, aqui, a interseção vai ser um par de retas. A interseção do plano azul com a figura, um par de retas. É uma superfície de revolução, ou seja, eu pego um par de retas e giro em torno do eixo Z. Quando eu pego um par de retas e giro, eu tenho exatamente cone. Então, essa é uma superfície que é o cone. Cone de duas folhas, para falar a verdade. Esse é o nome certo desse cone. Tá? Porque tem uma parte em cima e uma parte para baixo. Ok? Novamente, eu posso brincar com as variáveis aqui, mudá-las de lugar. E eu vou obter um outro cone, que é o mesmo, porém girando um eixo diferente. Aqui. O mesmo cone, porém agora ele está girando em torno do eixo X. Certo? Um cone também. Então isso pode acontecer para todas as superfícies quádricas que eu mostrei para vocês. Ok, gente? Bom, o que eu queria mostrar para vocês no GeoGebra de superfícies quádricas é isso aí. No mais é pegar os livros e ver algumas outras discussões e rever essa aula sempre que possível. Tá legal? Então, falou, pessoal.